Meu povo, parábola, vamos lá. O que significa parábola? Parábolas são comparações, utilizando elementos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu vou comparar algo do meu dia a dia. Por exemplo, Jesus usa uma comparação do semeador, né? Semeador saiu a semear, ele vai usar nessa parábola o semeador que saiu a semear, a semente e os locais que ele semeou, pedregais, espinhos, né? Terra boa. Então, ele está usando coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia para a gente entender isso. Mas tem um significado. Que semeador é esse que saiu a semear? Que semente é essa, né? A palavra de Deus. O semeador é quem leva a palavra de Deus, né? E a terra é o nosso coração, o coração do homem que recebe a palavra, é a terra boa, que às vezes recebe a palavra com alegria, mas o mundo tá chamando ele, as riquezas, labandará sob cantarás, tudo que envolve o mundo, e ele tem o desejo, né, mais forte do poder, da riqueza, das prostituições, dos erros, das falhas, do que de estar na presença de Deus, né? Então, essa parábola usa coisas reais para nos trazer uma verdade espiritual. Então, isso é parábola. Comparar algo utilizando elementos do nosso cotidiano. A parábola revela ou oculta uma verdade, né? Você conta em parábola porque você quer esconder de alguém aquela verdade, mas que os santos conseguem entender, quem tem discernimento do espírito consegue compreender. Através disso, uma parábola, ela espera que o ouvinte dê uma resposta para ela. O ouvinte tem que, né, se a gente escutar algo a respeito de qualquer parábola e não, né, como Jesus falou, vocês me pedem um sinal, ficou o sinal aí de Jonas, né? E fica no ar, você não vai ouvir, ficou o sinal de... Não. Que sinal é esse, Jesus? Né? O ouvinte, ele quer saber a resposta. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim é necessário que o Filho do Homem, né, venha padecer por 3 dias, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, tem um significado. Então, isso puxa do ouvinte, daquele que está escutando, né, perguntar, se interessar, querer saber. Fica mais interessante por parábolas. Por isso que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas também para que fariseus, para que aquelas pessoas que estavam ali não entendessem, só os espirituais entendessem o que ele quis de verdade falar. Também é interessante saber como se deve interpretar as parábolas, fazendo um levantamento do contexto, né? Estudando detalhes, os elementos culturais, se for possível, que estão envolvidos naquilo dali para você entender a parábola, apontar elementos principais, né, daquela parábola e relacionar aqueles elementos com os demais ensinos de Jesus, né, aqueles elementos e aquela parábola com os demais ensinos de Jesus. Então, para que a gente possa interpretar a parábola, a gente tem que levantar aquele contexto da parábola, estudar os detalhes daquela parábola, se tem algum elemento que pode me ajudar, algum costume, alguma cultura daquele povo, apontar o que é principal, grifar aquilo ali para poder compreender aquela parábola, e relacionar com os demais, né? Jesus falou uma vez uma parábola da casa, né? Da firmar a casa na rocha ou na areia. Aí você vai pegar os elementos principais. Vou dar um exemplo aqui para a gente interpretar isso. Fazer um levantamento do contexto, né? Aí vamos lá, dentro desse contexto a gente vai estudar, por exemplo, a rocha. A gente vai descobrir que a rocha é Jesus. Várias vezes ele vai dizer, Pedro, ele vai falar para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra o quê? Sobre esta rocha, que é ele mesmo, Cristo. Ele é o fundador da igreja, ele é o edificador, ele é o cabeça de nós, a igreja, entendeu? Então ele é a rocha. Eu vou pegar a rocha e vou entender no contexto, peraí, a rocha é Jesus. Aí eu vou estudar se tem algum elemento cultural que eu preciso saber. Aí eu estudei ali o que ele disse para Pedro, beleza? Vamos apontar os elementos principais. Já apontei a casa, a rocha e a areia, né? E nós nos firmamos. Nós somos a casa, a minha casa espiritual, eu, Rose. Em que eu tenho calçado os meus pés? Eu tenho me firmado na areia, né? A areia, a água do mar leva, né?
uma casa na areia, se a sapata da casa, se a estrutura da casa não for boa, a casa desaba em qualquer chuva de janeiro aí, né? Aquelas grandes tempestades, vai embora. Então, em que eu tô calçando os meus pés? Em que eu tô firmando os meus pés? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tô interpretando aqui a parábola. Outra coisa, relacionar ela com os demais ensinos de Jesus. Já relacionei, né, com o que ele disse para Pedro. Então, se eu entendi que a rocha é ele, eu não quero construir a minha casa na areia. O que é areia? Tudo que seja escorregadio. Tudo que me faça arabandar, subcantarás, derrapar na fé, escorregar na fé. Eu não quero nada que faça escorregar na fé. Eu quero aquilo que me faça eu me firmar na fé, me firmar na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que a gente acabou nosso estudo. Não acabamos não. Vamos lá, seguindo. Próximo vídeo.